obediência que vocês têm demonstrado ao pastor e pela lealdade a mim em estar na sede, nas terças, nas ceias. Para a alegria de vocês, eu já examinei, parece que a maioria das terças-feiras, o número de membros, de obreiros, de filiais, entre todos os pastores, aqui sempre supera. Sempre tem uma equipe boa lá, que supera igrejas até maiores do que essa. Isso demonstra lealdade. E parabéns pela vossa lealdade. Quem foi ontem na sede? Pouca gente foi, né? Dos que estão aqui, pelo menos poucos, né? Mas quem sentiu a presença de Deus ontem, foi bom, foi edificante? Então, amém. Então, vamos continuar assim, firmes. E vocês que são obreiros, que não trabalham à noite, ou que chegam em casa com o tempo de ir para a sede, em nome de Jesus, não faça corpo mole. Esteja lá. Não é por mim, nem pelo vosso pastor, mas por você mesmo, para você crescer. Crescer em fé, crescer na graça, crescer em amor e crescer também, claro, no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Pastor Jean Lucas está me acompanhando nesta manhã. Depois que eu ministrar a palavra, nós vamos orar juntos por todos vocês. Amém? Estou ciente do horário, o pastor já falou no meu ouvido, tem um relógio bem grande ali atrás. O senhor fica de olho nele. E amém. Vamos abrir a Bíblia então agora. Quero também revelar a minha alegria de ter conhecido aqui nosso irmão, pai da pastora Vera. Fala o nome de novo. Christian, né? Até brinquei, cadê o Ralph? Lembrando da dupla Christian e Ralph, né? Ele disse, o Ralph ficou em casa. Então, prazer, viu, irmão? Christian. Vocês já receberam o Christian? Então, diga de novo, ô Christian, seja bem-vindo ao nosso meio. Prometemos te amar. Em Cristo Jesus. 1 Coríntios 14, 26. E eu vejo que aqui, viu, a partir de agora tem que orar muito para o fogo pegar, porque tem ar-condicionado. Parabéns também pela conquista do ar-condicionado. Estou sentindo até frio aqui. Pode ficar sentados mesmo. Vamos ler no telão todo mundo, né? Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Outra tradução diz, quando vos reunis. Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Amém. Quero pegar apenas esse texto para trazer a palavra de Deus nessa noite, a partir desse texto, dentro do seguinte tema, o crente e a igreja local. Vocês podem falar esse tema, por gentileza? De novo. Eu peguei aqui, e isso é comum, até quero deixar bem claro aqui para os pastores, que é normal, é viável, quando você se inspira em uma passagem de um livro ou de uma revista de escola bíblica, você ministrar. Paulo diz, o que de me ouviste, transmite. O que você aprende, você deve transmitir. Eu tenho aqui uma revista, ela está até amarelada, mas essa semana eu resolvi ler alguns arquivos meus. Revistas antigas, essa revista aqui, por exemplo, ela é de 1983. Viu? Ao ano. E eu achei aqui esse ensino maravilhoso sobre o crente e a igreja local. Já li, já reli, mas para poder não me perder dos tópicos, eu vou seguir aqui esses tópicos dessa lição. Tá bom? Amém? Vamos aprender a palavra? A primeira coisa que eu quero explicar é que para entender os deveres e os privilégios de um membro local, que ele tem deveres e tem privilégios,
Ele precisa antes saber o que é a igreja. E uma definição muito legal de igreja, que também aprendi há poucos dias, é: o que é a igreja? A igreja é a comunidade dos filhos de Deus, resgatados pelo sangue de Jesus, que estão caminhando para as mansões celestiais. É uma definição. Igreja é a comunidade dos filhos de Deus que foram resgatados pelo sangue de Jesus e que estão caminhando rumo às mansões celestiais. E a igreja é o corpo de Cristo. A igreja, ela é comparada a um corpo que fala de unidade, de assistência, de companheirismo. Assim é o corpo. E a igreja é comparada à lavoura, fala de colheita, fala de semeadura, fala de colheita, plantio, crescimento, etc. A igreja também é comparada a um edifício, que fala de base, de estrutura, de construção, de apoio, de prumo, de esquadro. A igreja tem que estar aprumada, esquadrejada dentro da palavra. E a igreja também é comparada a uma noiva, que fala de pureza. Uma igreja pura, limpa, virgem, sem contaminação com o mundo e com o pecado. Isso é a igreja. E nós fazemos parte dessa igreja. Lembrando que essa igreja que eu me refiro não é a casa da bênção. A casa da bênção não é nada mais do que uma denominação. O que a casa da bênção é? Uma denominação. Que tem um CNPJ, que tem regras, que tem normas, mas que tem a doutrina da palavra. Mas antes de pertencermos a uma denominação, uma instituição com CNPJ, nós somos da Igreja de Jesus, que é composta, como definimos, de todos os servos, filhos de Deus, que foram resgatados pelo sangue de Jesus na cruz e que estão caminhando rumo às mansões celestiais. Então nós somos da Igreja de Cristo. Falei, eu sou da Igreja de Jesus. E essa igreja, ela é composta de todos os salvos que estão espalhados por todas as denominações servindo a Jesus. E essa igreja, ela é espiritual e é invisível. E esta é a igreja que Jesus vem buscar. Muito bem. Então, quando se fala de igreja, você tem que entender isso. E quando a pessoa se torna membro de uma igreja? Ela se torna membro de uma igreja local quando ela aceita a Cristo, decide viver os princípios da palavra e é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ela se torna membro da igreja local e automaticamente integra-se como membro da igreja de Cristo. A partir desse momento que a pessoa se integra à igreja local, através do batismo, da sua conversão primeiro, do seu batismo, da sua fé pública e do seu compromisso de honrar a Deus, servir a Deus, viver os princípios da sua palavra, então ele passa a ter privilégios, mas também deveres. Quais são os privilégios do membro de uma igreja? O primeiro privilégio que um membro de igreja local tem é o privilégio de adorar a Deus em espírito e em verdade com os demais irmãos. Esse é um privilégio. É o privilégio que nós estamos tendo aqui hoje. Eu digo sem demagogia que se o culto terminasse agora, eu voltaria para casa abençoado. Ainda que eu estava com outra mensagem para pregar, e quando cheguei aqui, Deus foi me direcionando, eu fiquei examinando, lendo, pesquisando, mas enquanto a Olívia ministrava, a gente sentia a presença de Deus. Jesus falou nessa casa, e todos adoravam, todos cultuavam, juntos. Esse é um privilégio que nem todos possuem. Nesse momento, talvez alguém está me assistindo acamado, está doente, talvez está no hospital ou em casa, mas não conseguiu estar aqui. E nós estamos tendo esse privilégio de nos reunir para adorar, cultuar e bendizer o nome do Senhor. É um privilégio tremendo isso. Eu e vocês nos reunimos para adorar, para cultuar, para glorificar a Deus e buscar a sua presença. Esse é o privilégio de nos unir, nos ajuntar. Lembra? Coloca o texto de novo. Põe na NVI, por favor, se for possível. Observe que igreja é o ato pelo qual se reúne.
A definição mais teológica de igreja é eclésia, chamados para fora. Fomos chamados para fora do mundo, para formarmos essa comunidade que se reúne para adorar. Amém, gente? Leiam. Segura, só isso que eu queria. Quando vocês se reúnem, vê que o apóstolo está falando no geral, com toda a membresia, e está dizendo, vocês se reúnem. E quando reúnem, tem uma série de coisas que pode acontecer dentro do culto, ou no momento do culto, que aconteceu aqui, oração, revelação, testemunho, louvor, adoração, ministração da palavra que está acontecendo agora, milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Quando nós nos reunimos com esse propósito único de buscar Deus, de adorar a Deus, Deus se manifesta e faz mudanças na nossa vida. Olha a bênção na vida do Douglas. Eu fiquei muito feliz de ouvir esse testemunho, porque é resposta das minhas orações. Não especificamente por você, mas eu oro no geral, para que Deus prospere o nosso povo. Tenho orado para Deus dar carro novo. Prepara para você comprar carro novo, Jean. Vai chegar esse ano ainda. E não vai comprar Fusca não, porque Deus não tem Deus não tem Fusca na sua agência não. Brincadeira, viu? Alguém tem Fusca aí? Se tiver, me desculpe, tá? Carro novo é merecido. É para fazer a obra. Eu tenho orado para Deus prosperar o nosso povo com casa própria, com carro, com salários melhores. Estou orando para Deus nem dar emprego, é para Deus fazer dos crentes empresários. Eu mudei há muito tempo atrás, minha oração, Senhor, traz empresários para a igreja, para abençoar a tua obra. Agora eu oro, Senhor, torna os membros empresários. É isso. Quem tem algum tipo de empreendimento aí, deixa eu ver. Quem tem alguma empresa, alguma coisa, nem que seja vendedor de Avon, Jequiti, não importa. Se você tem um negócio próprio, eu declaro, você vai prosperar nesse negócio próprio. Então, parabéns, viu, pela sua conquista. Já mudou? Quando mudar, leva eu e o pastor Jean para almoçar. Aí depois do almoço a gente unge e ora a sua casa. Igual hoje. Daqui a pouco eu vou comer um mocotó e ninguém está convidado, tá? Vamos lá então, fala assim, o primeiro privilégio do membro de uma igreja local é adorar a Deus. É o que, irmãos? Vamos ver o texto? João 4, 23. Só o 4, 23. Vamos lá? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Quando nós decidimos nos reunir para adorar, Deus vem a nós. Quando você vem à igreja, você vem a Deus. Mas quando você adora na igreja, Deus vem a você. Observa o texto. Deus está procurando adoradores. Ele te encontrou hoje. Já que esse celular não mexe, vou ter que ficar quieto aqui, né? Senão vou estar pegando tudo aqui. Não está mexendo. Se eu vim para cá, me pega? Continua me pegando? Certamente está com o ângulo todo, porque você também não para em púlpito, né? O Jean anda mais do que prega. É? Isso é mentira. Conversa afiada.
Então fala assim: eu decido me reunir com os demais membros para adorar a Deus. E quando assim faço, Deus me encontra. Esse ato de reunir está em várias passagens, tanto do Novo Testamento quanto do Velho Testamento. Portanto, igreja é o ato pelo qual nos reunimos. Se eu faço parte do corpo, então eu não posso, como membro desse corpo, estar isolado dele, separado dele. Quem me entende? Então, quando vamos reunir, é todo o corpo. Eu não posso ter vindo para cá e ter largado uma perna lá em casa, ter largado um braço. Não, tem que vir com o corpo inteiro. Então, nós somos o corpo. E formamos somos os membros desse corpo, né? E assim formamos esse corpo. E cada membro tem sua participação. Então, igreja é o ato de reunir. O texto diz reunir. Salmo 122, verso 1. Coloque aí também, assim que colocar, já leia. Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Observe aí, ó. Então é um convite a estar se deslocando de casa para vir para algum lugar, certamente aqui o templo. A ideia que se tem hoje de servir a Deus em casa não tem fundamento bíblico. Não há base para isso. Como dizia pastor Moisés, querer servir a Deus sem ser membro de uma igreja local é a mesma coisa de querer construir uma casa com um tijolo só. Não tem como. Tem que estar todo mundo junto, todo mundo se reunindo. Então vê que o texto dá-se a ideia de sair, deslocar, ir para algum lugar para adorar a Deus. E tem que ser motivo de alegria. Você está aqui hoje, sabe porque é ceia? Vou mais longe. Está aqui hoje porque estava marcado para eu vir? Certamente não, porque todo domingo vocês estão aqui, né? E domingo que vem eu não vou estar aqui, vocês vão estar. Eu não vou estar aqui domingo que vem, vocês vão estar? Então o que você tem que ter em mente é: eu preciso ter atitude de sair de casa e ir à casa de Deus para adorá-lo. Isso tem que ser um motivo de alegria, é com prazer. Não é só para cumprir um dever, não, é para, de fato, adorar, cultuar, glorificar e bendizer o nome do Senhor. E como eu tenho falado muito, cabe também eu dizer isso agora. Quando a gente vem para a igreja, a gente tem que vir para a igreja, não é para buscar uma bênção, para buscar um milagre, para buscar uma provisão divina. A gente vem para a igreja é para buscar a Deus. E quando nós buscamos a Deus, tudo que nós precisamos, Ele vai entregar. Qual é o primeiro objetivo? Em vir para a igreja? Vai adorar a Deus, buscar a Deus. Muitos crentes pegaram a mania religiosa. Vou para a igreja buscar a minha bênção. Não, vou para a igreja buscar o meu Deus. E quando eu encontro meu Deus, eu encontro minha bênção. Existem bênçãos que eu nem peço. É um direito meu recebê-las e elas vão acontecer na minha vida, sabe? Eu só adoro, só busco a Deus. Eu já estou, viu, Douglas? Ajuda eu a orar aí, porque o terreno Deus já me deu. Vocês também, ajuda a orar e, se puder, dá um dinheirinho também. Eu estou num propósito de construir uma casa. Terreno já tem, já quitou, pertinho da igreja do Dejaí, viu? Lá no meio do mato, é rural, zona rural. Mas é o que eu gosto. Vou criar galinha, porco. Então ora para Deus me dar a casa, tá bom? E eu não estou orando para Deus me dar uma casa, me dar material. Eu estou agradecendo dele já. Eu engravidei dela, sabe? Eu estou com ela todinha na minha cabeça. Fizemos a terraplanagem lá, eu olhando e imaginando. Eu lá. E sabe como eu imaginei? Eu deitado numa rede, lá na área, balançando, olhando para o lado, para os pássaros voando. E eu estou orando: Deus, obrigado por esta casa. Senhor, eu tomo posse. O Senhor já prometeu, eu estou assim. Então eu busco Deus. E à medida que eu busco Deus, os milagres de Deus vão simplesmente acontecendo na minha vida. Ah, eu teria aplaudido.
Salmo 95, versos 6 e 7. Mais uma vez, esse texto demonstra-se a ideia de se reunir, se deslocar do lugar onde estamos para buscar Deus. Olha a exclamação: venham, venham. Douglas, pastor, fez um convite: venha domingo buscar a Deus com a gente. E você está convidado a estar com a gente domingo, quarta-feira também, que foi sexta, não sei. Falou do trabalho de libertação, então venha, é um convite. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Deus. Isso é igreja local, gente. Muitos não dão esse devido valor. Muitos não têm essa atitude de se deslocar. Teve um tempo que eu parei com lives, porque até pastor nosso, não vou passar não, vou assistir as lives. Está errado, irmão. As lives é para alcançar os perdidos, os não crentes, os desigrejados. Membro de igreja tem que estar lá. Tem que estar aqui. Fala amém, né? Vamos ver o verso seguinte. Então, o que o texto diz? Venha. Venha, ajoelhemos e prostremos-nos diante do Senhor e adoremos. Ao reconhecimento, pois Ele é o nosso Deus. Viu que o texto manda vir para adorar a Deus, não é para buscar uma bênção de Deus, para buscar o Deus da bênção. É diferente, fala, buscar a Deus é uma coisa, buscar as bênçãos de Deus é outra coisa. Pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, ou seja, o povo que Ele pastoreia. Somos o rebanho sob os seus cuidados, hoje, se vocês ouvirem a sua voz. Dentro desse texto eu vou falar apenas uma palavra: permita ser pastoreado por Deus. Como pastor, você é pastoreado por Deus? Olhando para o seu pastor, se alimentando do que ele passa para vocês. Quem recebe, diga amém. Deixa que o Senhor te pastoreie. O que diz o Salmo 23, 1? Que diz lá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pastor é aquele que cuida, que apacenta, que alimenta, que dá guarida, proteção para o rebanho. Quando você permite que Jesus se torne o seu pastor, ou seja, aquele que cuida, que guia, que te alimenta através da sua palavra, através do pregador, nada te faltará. Uma tradução, acho que na Bíblia de Jerusalém, diz assim, ó: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Está no presente, nada me falta. Então nós precisamos, como membro de igreja, entender esse princípio de reunir para adorar a Deus. E quando adoramos a Deus, Deus vem a nós. E quando Deus vem a nós, o milagre que nós precisamos acontece. Segundo privilégio que o crente tem de participar de uma igreja local, de ser membro da igreja do corpo de Cristo, é o privilégio que vocês vão ter hoje. CA. CA. CA é sentar à mesa. E sentar à mesa é um ato de comunhão. Santa Ceia é uma expressão muito religiosa. Santa Ceia. A ceia de verdade, na verdade, é santa, mas não há qualquer expressão bíblica que mencione a ceia com esse título de Santa Ceia, apenas de ceia do Senhor. E quando nós nos reunimos dia de ceia e temos esse privilégio, participar da ceia, comer do corpo, tomar do sangue de Jesus. E quando nós nos reunimos para cear, que é um grande privilégio que só os batizados têm, só os convertidos têm, só os que fazem parte da igreja têm, ele está relembrando, não celebrando, mas relembrando a morte de Cristo e na expectativa da volta de Jesus. Na ceia, a gente lembra, Jesus morreu por mim, sacrifício, mas Ele ressuscitou e breve voltará. A ceia nos faz relembrar sua morte,
reconhecemos o seu sacrifício, mas também aponta para a sua vinda. Por isso que ele diz: não vou mais beber convosco o fruto da videira, até aquele dia em que irei beber convosco um novo vinho no reino do meu Pai. Ceia, comunhão. Ceia, ajuntamento. Ceia, celebração. Ceia, comunhão. E somente membro de uma igreja tem esse privilégio de tomar a ceia. E aproveito aqui para fazer um apelo, vocês que porventura nos visitam hoje, que ainda não decidiram a vida com Jesus, ou que ainda não foram batizados nas águas, aceite ser batizado. O batismo é bíblico, e exemplo de batismo foi o próprio Jesus. João Batista batizava, Jesus chegou, foi batizado por João Batista, e Jesus mandou batizar. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Palavra de Jesus. Ide por todo mundo, prega o meu evangelho a toda criatura, ensine-os a guardar todas as coisas, e batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo ingressa você na igreja e te dá esse privilégio de tomar a ceia. E para tomar a ceia também tem que ter consciência limpa, coração limpo, corpo limpo, convicção de que você é pecador, mas um pecador arrependido. Você, ao tocar no corpo, ao tocar no sangue de Cristo, precisa estar revestido de Cristo para ser então edificado por Cristo. Ceia é para edificação e não para condenação. E todo membro de igreja tem esse privilégio de cear, tomar ceia, celebrar a ceia com os demais. E a Bíblia chama isso em 1 Coríntios 10 de sentar à mesa do Senhor. No sentido espiritual, todos nós estamos agora sentados à mesa da comunhão. E daqui a pouco vamos servir a ceia do Senhor a cada membro desta casa. Fala assim comigo: a ceia do Senhor relembra a sua morte e aviva a esperança da volta de Jesus. Abre aí para mim. Achou que eu ia jogar, né? Estamos mostrando os privilégios. O terceiro privilégio, eu vou dispensar alguns comentários a respeito da ceia, porque todos já sabem o que é a ceia, porque a ceia é a finalidade da ceia. E ceia é um ato pelo qual você renova a sua aliança. Quando se lê sobre a ceia, fala de aliança, especialmente Mateus 26, 26. Jesus fala de aliança. Então, quando você toma a ceia, automaticamente, por mais que você nem fale, você está renovando sua aliança de compromisso com Deus. Por isso deve-se tomar a ceia mensalmente. Embora algumas igrejas servem a ceia todo domingo. Outras mensal e outras anual. Tem igreja que serve ceia só de ano em ano. O que importa é que tome ceia. E eu sou a favor de ser mensal. A Bíblia fala de uma árvore que tem no paraíso de Deus que dá fruto de 12 em 12 meses. E eu acredito que isso interfere também na ceia. Então a ceia deve ser mensal. E a cada mês você vem com o propósito de cear, renovando assim a sua aliança com Deus. Amém? Podemos assegurar, isso aqui eu quero ler, podemos assegurar que a não comunhão com a igreja significa igualmente a não comunhão com Deus. Quando eu não estou em comunhão com a igreja, eu não estou também em comunhão com Deus. Talvez é novo que eu vou dizer, novo para alguns. A Bíblia diz que nós somos o templo de Deus, sim ou não? Só que não tem como você ser um templo se você não faz parte do corpo. A Bíblia não diz que nós somos os templos, é no singular. Só posso fazer parte do ser templo de Deus quando eu me reúno com o povo de Deus. Se eu estou fora do plano de Deus, ou do povo de Deus, ou da casa de Deus, então eu não estou participando do corpo. Automaticamente não sou templo. Então, observe bem isso. Nós somos o templo, mas não os templos. Nós formamos o templo. Então, se eu estou em conexão com Deus, ligado à igreja, então eu sou de fato
o templo que Deus habita. Mas se eu não estou, não sou esse templo. Amém? E a ceia faz a gente refletir sobre isso. A ceia é o meio pelo qual os crentes reúnem, têm comunhão, relembram o sacrifício de Jesus e fica na esperança, breve ele voltará. Então reaviva a nossa esperança e reaviva a nossa fé. Glória a Jesus. E outro privilégio que você tem como membro do corpo de Cristo e da igreja local é ser um instrumento nas mãos de Deus. Mas como ser um instrumento? Como a Lívia e os demais aqui foram para o louvor. Como estou sendo para ministrar. Ser um instrumento na mão de Deus para evangelizar. Ser um instrumento de Deus para orar uns pelos outros. Ser um instrumento de Deus para ajudar a igreja no seu avanço, no seu crescimento, dando suporte, como aqui no louvor, ao ministério infantil que está acontecendo agora, hein? Ministério infantil, jovens, mulheres, homens e tantas outras coisas. Então você, como membro da igreja local, tem esse privilégio de se tornar, de ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a igreja, o reino e as pessoas. Abençoar o quê? Você permite ser um instrumento nas mãos de Deus? Você pode ser um instrumento como um diácono, como evangelista, como um cantor, como um músico, como um evangelista, como alguém que trabalha na assistência social, suporte, como já falei, para crianças, para jovens. Simplesmente permita ser um instrumento nas mãos de Deus. Isso só é possível pertencendo a uma igreja local. Dá para ser amém? Eu vou ficar apenas com esses privilégios. Vamos mostrar agora os deveres. Já são 10 horas e 36 minutos no Vida Nova, horário de Brasília. Vocês sabiam que há uma capital em que as horas é ao contrário? 10, na verdade, é 9. Em Brasília, 10 é 9 horas. A voz do Brasil, irmão. Sem graça, né? Mas é engraçado. Em Brasília, 10 é 9 horas. Aleluia. Desculpe a todos. Os deveres do membro da igreja local. Nós mostramos os privilégios. Vamos ver se decoraram. Vera, qual é o primeiro privilégio de um membro da igreja local? Qual é o segundo privilégio da igreja do membro local? Qual é o segundo privilégio? Isso. E o terceiro? Ser instrumento. Então, o primeiro privilégio. Segundo? Terceiro? Permita que essas três coisas aconteçam através de você. Mas vamos para os deveres. Quem tem privilégios também tem seus deveres. Quais são os deveres do membro da igreja local? Primeiro dever do membro de uma igreja local, talvez esse seria o mais importante de todos os demais. Congregar, participar, se envolver com as atividades, com os projetos, com a vida da igreja. Imagina os membros do nosso corpo e de repente temos um AVC. Aí perdemos um lado. Estamos no corpo, os membros do corpo, mas um está ligado no corpo, porém não tem movimento. Está paralisado. Sinal de quê? De uma doença. Sim ou não? Quando você se torna membro da igreja, você faz parte desse corpo como membro. Esse membro não pode ser inútil. Esse membro não pode estar separado. Esse membro tem que estar ativo. E quando não está, denota algum tipo de enfermidade,
de doença espiritual. Então, o primeiro privilégio, o primeiro dever do membro de uma igreja local é congregar, estar presente, se envolver com a vida dela como membro que você é. Amém, gente? Hebreus 10, 25, todos já sabem. Não deixeis de congregar, como é o costume de alguns. Vai lá, 10, 25. De alguns ou de muitos. Não vos deixeis de congregar, não deixeis a vossa congregação. Coloca lá para mim, 10, 25 de Hebreus. Vamos lá? Pode ler? Eu gostei da tradução. Não deixemos de nos reunir como igreja. Você não é igreja, então tem que reunir. Lembra do texto de 1 Coríntios 14, 26, o texto oficial? Quando vocês se reúnem, tem uma série de coisas que sucedem, que acontecem. Então não deixe de reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Então muitos têm esse costume de não reunir. Eu oro em casa, eu oro lá no pasto, eu oro debaixo da árvore, Deus está em todos os lugares. Claro, Deus está em todos os lugares. Onde quer que você adore, Deus vai estar lá. Na sua casa, na quietude do seu lar. É importante, deve orar em casa, deve orar no meio do mato, igual eu tenho ido orar, lá no Macarrão Galo, no meio das vacas. Esse dia eu estava orando e vaca me lambendo. Oh, aleluia, glória a Deus. As vacas mansinhas. Eu até estava orando com a mão levantada e a vaca lambendo minha mão aqui. Falei, amém, glória a Deus. E Deus presente ali no meio das vacas na minha vida. Deus está em todos os lugares, mas há um lugar apropriado e bíblico para a gente reunir e adorar. O templo, a casa de Deus. Posso orar em todos os lugares e ser até abençoado, mas não posso deixar o templo, a casa de Deus, o culto onde eu reúno com os demais. Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a nona. O que eles iam fazer no templo? Era hora de quê lá? Hora de oração, gente. Atos 3. Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a nona. A nona hora, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, culto de oração. Pedro e João estão indo para lá. Por que não foram orar em casa? Por que não foram orar lá no monte, lá no Sinai? Não, foram orar no templo. Diga glória a Deus. Templo, casa de Deus. Nós somos a casa de Deus, mas aqui a gente chama de casa de Deus, que é o lugar que consagrou-se para nós cultuar e adorar a Deus. Então nós precisamos nos reunir, precisamos congregar. E há o costume de muitos não fazer isso. Ele está satisfeito em orar em casa. Agora é engraçado que tem uns que eles não congregam. Eles dizem que estão orando em casa, mas dia de ceia, vem tomar ceia. Numa festividade, vem para a festividade. Então nós temos que envolver mais com a igreja. Envolver no todo, na totalidade. Então o primeiro dever de um membro da igreja é congregar. Amém, gente? Amém. Congregue. É melhor um dia na casa de Deus do que 1000 em outras partes, disse Davi. Se é melhor um dia na casa de Deus, isso significa que é 1000 vezes melhor um dia aqui do que 1000 em outros lugares. Amém, gente? Um dia aqui vale mais do que 1000 em outros lugares. Essa era a concepção de Davi. No Salmo 27, ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Assim aprenderei no seu templo e contemplarei. Vamos pôr o texto aí. Eu enrolei em citar o texto. Salmo 27, 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Ele pediu e está insistindo.
Isso é busca, isso é insistência, isso é perseverança. Que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Por que não na casa dele? Tinha que ser na casa do Senhor. E ele construiu um templo para isso. Para contemplar a bondade do Senhor. Isso é experiência. Buscar a sua orientação no seu templo. Buscar a direção de Deus no seu templo. Vai. 5. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido na sua habitação. Quem congrega, quem está na vida da igreja, quem está firme nos cultos, tem esse direito de ter a bênção de Deus na hora das suas adversidades. Ele será guardado e protegido por Deus. E diz aí, no abrigo da sua tenda, me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Irmãos, valeu a pena estar aqui hoje. Está valendo a pena ter levantado mais cedo. Eu quase que não levanto hoje. Até falei para Zeneide, Zeneide do céu, eu estou com sono e com preguiça. Diante de Deus, semana inteira na correria, quase que eu nem levanto. E a dele, você mora, rapaz, levanta, toma um banho. E eu falei, eu vou cochilar mais 10 minutos, qualquer coisa você me chama. Eu até ronquei 10 minutos. Acordo que ela coçando meu pé. Oh, você vai para Vida Nova, você esqueceu? Quero confessar que eu levantei tão rápido que nem banho não tomei. É isso. Buscar Deus, estar aqui, compromisso. Amém, pessoal? Amém. Valeu a pena para mim estar aqui. Está valendo a pena para você? Vale a pena. Esse sacrifíciozinho de terça-feira e para sede, vale a pena. É compensativo. É edificante para você, te faz aprender mais, te leva para mais perto de Deus. Revela a sua comunhão, não só local, mas com o campo. Visão ampla, não é visão tapada, só dentro de 4 paredes. Vale a pena. Para mim está valendo a pena estar aqui. Pena que eu tenho que parar. Segundo privilégio. Eu falei um só, né? Participar. Segundo privilégio, colaborar. Colaborar com a igreja. Mas como colabora? Dizimando e ofertando. Sabia que dizimar e ofertar não é a prioridade? É importante, mas não é a prioridade. Tem que dizimar? Tem que ofertar, claro. A igreja vive de doações. Aqui ainda está funcionando porque você está dizimando, está ofertando, paga luz, paga água, compra até ar-condicionado. Glória a Deus. Mas você colabora com a igreja também quando você ora. Você colabora com a igreja quando você traz alguém. Você colabora com a igreja quando você evangeliza, quando você visita, quando você participa do social da igreja. Você colabora com a igreja quando você cuida de um ministério local. Há muitas maneiras de você colaborar. Aliás, você colabora quando ora por ela. Isso é uma colaboração. Você está orando pela igreja, está colaborando. E outra maneira também pela qual você colabora é quando você participa da igreja nos seus eventos extras, fora do templo. Tipo uma caravana para a convenção de São Paulo. Você vai, é uma colaboração. Sede, terças-feiras, é uma colaboração. Convenção de Brasília, é uma colaboração. Quando você envolve com a vida da igreja, com os projetos internos e externos da igreja, é colaboração. Então, há muitas maneiras de você colaborar. Então, seja um colaborador. Agora, uma coisa importante, bíblica e fundamental para manter a igreja, são dízimos e ofertas. Dízimo não é da lei. Dízimo não é do Velho Testamento. O dízimo é antes da lei, passou pela lei e foi anunciado por Jesus. Tem que dizimar. Com alegria, com prazer. E não é dizimar para você ter casas, carros e proteção contra o devorador. Isso tudo vai acontecer, mas a motivação não é essa. Quando eu dizimo, a minha motivação é prover o sustento da casa de Deus. A visão é essa, casa de Deus. Quando Deus fala do dízimo, Ele diz, trazei todos os dízimos na casa do tesouro. Casa do tesouro era tipo... Ali onde está o pastor Douglas, tem um quarto ali onde estão as crianças. A casa do tesouro era um anexo do templo onde se guardava os dízimos. E era em forma de mantimento ou até de animais.
Cada um que fazia essa colheita, levava, enfim. Era a casa do tesouro, o lugar onde se guardava. Hoje é espécie, é dinheiro. Então você traz o equivalente para a casa de Deus. E quando Deus fala disso, o que ele fala? Para que haja mantimento na minha casa. Ele está dizendo que a minha casa seja suprida. E minhas velhas frases, e uma delas é essa: quando você investe na casa de Deus, Deus investe na sua casa. Fique de pé.